Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a terceira e última parte do Barroco no Brasil. Hoje vamos falar de pintura, escultura e urbanismo. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos continuar a falar do Barroco brasileiro. Vamos terminar uma série de 3 vídeos acerca do Barroco. O primeiro vídeo que está aqui no canal, eu vou deixar aqui o card para vocês, se quiserem irem lá, ouvir e cuscar tudo acerca. Portanto, nós falámos nesse primeiro vídeo acerca de como o Barroco chegou ao Brasil e da sua primeira expressão mais comum, que era uma expressão do litoral do Brasil, e era uma expressão cujo estilo se chama Barroco de estilo nacional português. Era um barroco que estava muito no interior das igrejas, é praticamente só de expressão religiosa e é um barroco muito influenciado pelo maneirismo português, pelo barroco português e pelo barroco espanhol. No segundo vídeo, que eu vou deixar aqui o card também, se quiserem ir lá ver, falámos então da evolução do barroco, quando o barroco brasileiro foi para o interior do Brasil, patrocinado pelo dinheiro do ciclo do ouro, portanto é um barroco mais de interior e é o barroco do estilo joanino, que é um barroco muito mais influenciado pelo barroco italiano, pelo Barromini, pelo Bernini, e claro, tudo isto mesclado. Porque, se há uma verdade no barroco brasileiro, é que ele é uma mescla de influências. Nós não temos, ou raramente temos, um monumento só de um estilo, só de barroco de estilo joanino, só de barroco de estilo nacional português ou só barroco. Nós temos sempre uma mistura do maneirismo, do rococó, do neoclássico, da regência. E também temos uma grande influência da forma como os locais faziam arte. E como os locais eram indígenas, eram povos escravizados, traziam uma arte completamente diferente. Portanto, o Brasil é dono de um barroco muitíssimo rico, variado, com várias influências e extremamente original. Nos nossos 2 primeiros vídeos de barroco no Brasil, nós focámos-nos mais na arquitetura religiosa, que é a maior parte do barroco do Brasil, é desta expressão. Hoje não. Hoje vamos falar de alguns nomes incontornáveis do barroco, mas noutro tipo de expressão estética. Vamos falar não só de arquitetura, mas vamos falar hoje de pintura, de escultura, de urbanismo, de entalhamento, enfim. Hoje vamos falar de grandes nomes da arte do barroco brasileiro que não estão envolvidos na arquitetura. Alguns estão. Na verdade, alguns estão. Eu dividi este vídeo em 2 partes. A parte da pintura e os outros, os da escultura, os do urbanismo, ok? Vamos então começar com a nossa aventura pelo barroco brasileiro. Vamos então começar pela pintura. Vamos começar por aquele que é considerado o mais famoso e o maior pintor do barroco brasileiro. Eu não sei se ele é o maior pintor do barroco brasileiro, mas sem dúvida ele é o mais famoso. Aliás, nós temos vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui o card, acerca de este pintor. Nós temos aqui a vida e obra dele e temos também algumas análises da obra. Eu vou deixar também aqui os cards, os links, se quiserem conhecer, e também vou deixar na descrição deste vídeo. Portanto, o Criarte já falou nele. Ele é este senhor. Este é Manuel da Costa Ataíde, mais conhecido como Mestre Ataíde. Este é o pintor brasileiro que resume na essência da sua obra a mescla entre o barroco e o rococó. Manuel da Costa Ataíde nasceu a 18 de outubro de 1762 em Mariana, Minas Gerais. Era filho de um capitão português, Luís da Costa Ataíde, e de Maria Barbosa de Abreu. Não existem muitos registros acerca da sua vida e, mais uma vez, eu vos digo, se quiserem saber mais acerca da vida deste pintor, temos aqui vídeo no canal, aqui no link, mas do pouco que se sabe, nós percebemos que as suas grandes influências vêm do italiano e do francês. O Mestre Ataíde é muito conhecido não só como pintor,
mas também como mestre de encarnação e também como entalhador. Ou seja, ele, para além de pintar de forma magnífica, ele também fazia encarnação de obras, ou seja, ele pegava em obras escultóricas de outros escultores, nomeadamente do Aleijadinho, e pintava-as. Isto é chamada a encarnação. E também fazia trabalhos de talha, a talha dourada e só a talha esculpida, e depois outra pessoa ia lá dourar. Portanto, ele também era cartógrafo, ele era militar. Ele era uma pessoa com um grande leque de ocupação e ele era uma pessoa com extremo talento em várias áreas. Mas ficou muito conhecido pela pintura sobre painéis e pintura de forros das igrejas. A principal característica do trabalho do mestre Ataíde é o uso de cores vivas, como estamos aqui a ver, em especial o azul e os traços mestiços dos sujeitos das suas obras. É muitas vezes considerado o precursor da arte genuinamente brasileira, porque ele dá à feição dos seus sujeitos uma feição tipicamente brasileira, ou seja, ele não vai retratar os personagens da sua obra segundo a estética europeia, que até aqui era o habitual. Portanto, desenhava sempre aquelas figuras baseadas num ideal de beleza que nem existia, que era o ideal da beleza clássica que foi construída na Europa, na Grécia e em Roma. Não. O mestre Ataíde dá às suas obras uma cara comum. Portanto, quando olhamos para um anjo, para uma Nossa Senhora do Mestre Ataíde, são pessoas que podíamos facilmente encontrar na rua. Portanto, ele muitas vezes até usava os seus filhos e a sua esposa como modelos. Ele retrata aqui, de uma forma mais brasileira, o sujeito da sua obra, de uma maneira menos idealizada, mais real. As primeiras obras do artista datam de 1781 e nesta mesma data ele colaborou com o Aleijadinho, como já falámos, na encarnação destas estátuas que estamos a ver. São estátuas de Cristo para o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo. Ainda de salientar o seu trabalho na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, em especial o teto da nave. Esta obra, com o nome Assunção de Nossa Senhora, é uma das suas obras mais conhecidas. A nível pessoal, existem alguns registros do seu casamento em 1808 com uma negra alforriada, ou seja, ela era livre, não era uma escrava, era alforriada. O seu nome Maria do Carmo Raimunda da Silva e com ela ele tem 6 filhos. Em 1818 foi-lhe concedido o título de Mestre das Artes e Arquitetura e depois disso ele tentou abrir uma escola de artes em Mariana. Ele tinha uma escola, não era... Ele tinha alguns discípulos, não se pode dizer que tivesse uma escola, mas ele queria abrir uma escola e pediu a Dom João a autorização então para abrir esta escola e nunca obteve a resposta, infelizmente. Em 1828 ele realizou a sua obra-prima, que é esta que estamos a ver, que é A Última Ceia, uma obra para o Colégio e Santuário do Caraça. E atenção que nós temos análise desta obra aqui no Criarte, eu vou deixar aqui o link, se quiserem ver a análise. Esta obra é muito interessante, é muito importante, é muito bonita e eu quero agradecer a uma subscritora do Criarte que esteve com as irmãs a ver esta obra e me mandou uma fotografia. Eu não fazia ideia que a obra era assim tão grande. Muito obrigada. Fiquei maravilhada. Esta obra é lindíssima. A Última Ceia não é só uma obra-prima do Mestre Ataíde, é uma obra-prima da arte brasileira e da arte das Américas. O Mestre Ataíde faleceu em Mariana em 1830, pouco depois de terminar esta obra. É sem dúvida o pintor mais famoso do barroco brasileiro, o Mestre Ataíde, toda a gente o conhece. Ele realmente trouxe para si esta revelação que é aproximar a arte do povo que a pinta, e ele é uma mescla perfeita do rococó e do barroco. Do barroco com o seu drama, com a sua emoção, e do rococó com as suas cores mais leves e muito mais feliz, digamos assim. O Mestre Ataíde é uma lenda na história da arte. E agora vamos falar acerca de outro grande pintor da história do Brasil. Vamos falar deste senhor. Este é José Joaquim da Rocha. Nasceu em Salvador em 1737 e muito pouco se sabe da sua vida. Sabemos que ele foi um pintor, um encarnador, um dourador, um restaurador e, mais importante de tudo, ele foi o fundador da Escola Baiana de Pintura.
Infelizmente, ele não assinava os seus trabalhos, portanto, apesar de muitos trabalhos lhe serem atribuídos, existem poucas certezas, portanto, há poucos trabalhos que realmente são considerados unanimemente obras dele. Entendem? Porque ele não assinava nem datava a sua obra. No entanto, o pouco que sabemos de certeza que é dele é excepcional e a vida dele também é. Entre 1764 e 1765, sabemos que ele estudou com António Simões Ribeiro e depois seguiu para Portugal, onde foi estudar e desenvolveu a sua formação artística. Após terminar a sua formação artística, voltou para o Brasil entre 1772 e 1773 e foi nesta altura que ele foi contratado para pintar este teto. Olhem bem para isto. Este é o teto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia e é uma obra importantíssima. É também considerada a sua obra-prima. Esta obra tem o nome de Glorificação da Imaculada Conceição. Para além deste teto maravilhoso, ele também pintou a Capela Mor e a Encarnação da Estátua de Nossa Senhora. Quando ele terminou este teto, na Bahia, que era onde ele vivia, ele passou a ser considerado o melhor pintor vivo, portanto ele ficou muito famoso. Isto fez com que mais encomendas lhe chegassem e ele ia aceitando aquelas que achava mais interessantes. Ele é um pintor que dedicou toda a sua vida à arte sacra, portanto todas as suas peças são religiosas. Mas o acervo que nós conhecemos é magnífico. Por exemplo, este que estamos a ver é de 1777 e é considerada a sua melhor obra de cavalete. É a Visitação de Nossa Senhora de Santa Isabel. Infelizmente eu não encontrei imagens sem direitos de autor desta obra. Ela está no museu, que eu vou deixar nos links, se vocês quiserem consultar, mas o museu não autoriza o uso da imagem. A imagem é de uma obra de cavalete, significa que não é um teto, que não é pintado na parede, é uma obra realmente que ele pintou num cavalete, é uma obra de madeira que ele pintou num cavalete. Ele tem várias destas obras e no sítio onde esta obra está podemos visitar outras. Existe uma sala inteira dedicada aos seus trabalhos. Entre 1778 e 1785, José Joaquim da Rocha ficou ainda mais famoso, ele já era bastante famoso, e ele produziu muitos trabalhos. Vamos ver alguns. Os mais importantes são estes que estamos a ver, nomeadamente os tetos das igrejas do Bom Jesus dos Aflitos, da Igreja do Rosário dos Pretos e também da Ordem Terceira de São Domingos. Em 1790 pintou, como estamos a ver, os painéis secundários da Igreja de Nossa Senhora da Palma. Aliás, a Igreja de Nossa Senhora da Palma é o maior repositório de obras deste mestre. Se quiserem conhecer a fundo a obra dele, podem ir a esta igreja que tem lá muita coisa. Algo que eu acho muito interessante na vida deste mestre é que ele nunca foi rico, na verdade ele morreu na miséria. Apesar de eu vos já ter dito que ele era muito famoso, ele escolhia aquilo que queria fazer, ele era considerado o maior pintor vivo da Bahia, ele cobrava pelos seus trabalhos, mas o que ele fazia depois era, ele praticamente doava todo o dinheiro que ganhava para os pobres e também para os presos. Ele era uma pessoa muito espiritual, muito religiosa e muito caridosa e muito generosa. Ele chegou ao ponto de, já mais velho, vender a sua própria casa para ajudar um seu discípulo, que nós vamos falar depois, a ir estudar para a Europa. Portanto, o discípulo era uma pessoa com muito talento, queria estudar para Lisboa e ele vendeu a sua própria casa e deu o dinheiro todo ao discípulo. Mais velho, ele ficou muito doente e como não tinha dinheiro nenhum, teve que se mudar, portanto, para o campo, para uma cidade mais barata, digamos assim, e acabou por falecer na miséria. Portanto, ele era muito talentoso e muito generoso e deixou uma obra inacreditável no Brasil. Ele nunca se casou, portanto, pintou arte sacra toda a sua vida e acabou por ser sepultado, depois de falecer, na Igreja da Palma, a tal igreja onde está quase todo o seu acervo. Uma vida realmente fascinante, eu não conhecia e fiquei fascinada com a qualidade da sua obra e também com a sua história de vida. Vamos agora conhecer mais um pintor do Barroco brasileiro, mais um mestre, digamos assim. Vamos conhecer mais um mestre do Barroco brasileiro. Este é José Teófilo de Jesus, mais conhecido só como Teófilo de Jesus. Nasceu em 1758 em Salvador e era filho de Antônio Feliciano Borges e de Josefa de Santana.
Teófilo de Jesus era discípulo, aquele discípulo que nós falámos há pouco, do José Joaquim da Rocha. Ele era muito talentoso. O seu mestre, quando o ensinou, percebeu que ele tinha um grande talento e decidiu vender a sua própria casa para o ajudar a ir para a Europa. Então o Teófilo de Jesus foi para Lisboa estudar e foi lá que ele teve toda a sua formação artística. Isto em 1794, foi quando ele chegou a Lisboa, frequentou a Academia de Desenho e estudou na Aula Régia. Provavelmente foi aluno de Pedro Alexandrino de Carvalho, que o introduziu nas obras de Lusitano, de Battoni, de Rubens, por exemplo. Em 1801 ele voltou, acabou a sua formação, voltou para o Brasil, para a Bahia, e aqui produziu uma série de obras muito interessantes. Estes são os 4 painéis para a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Ele também pintou as naves das igrejas da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e dos Órfãos de São Joaquim. De destacar as pinturas que ele também realizou no Mosteiro dos Beneditinos. Teófilo de Jesus tem um grande acervo, mais de 180 obras são da sua autoria. Muitas eu também não consegui colocar aqui por direitos de autor. Na verdade, quase todas as obras sacras brasileiras estão produzidas com direitos de autor. Eu estou revoltada, porque eu queria partilhar. O que eu posso fazer é deixar os links disto tudo aqui em baixo para vocês irem lá ver com maior definição. E se vocês tiverem alguma fotografia, podem me mandar, que eu quero ver. Bom, mas no caso do Teófilo, realmente as coisas estão quase todas protegidas, mas são lindíssimas. Vamos ver alguns exemplos dos seus trabalhos, enquanto eu vos conto um bocadinho mais acerca da vida dele. Apesar das suas obras serem na maioria arte sacra, como estamos a ver aqui, são todas realizadas no espaço entre Bahia, Maroim, Itaporanga, Itaparica, Divina Pastora e Sergipe. Eu não sei se é assim que se diz. Desculpem-me, ok? Para além da arte sacra, este pintor destaca-se também na arte que não é sacra. E é a primeira vez que eu estou a falar nisto, no Barroco brasileiro. Atenção, vamos ver algumas obras que têm um conteúdo jamais a entrar para o neoclassicismo, porque vocês já sabem que o Barroco brasileiro tem tudo a ver com uma mescla de influências. Vamos ver. Esta obra é excepcional, chama-se Judite e Holofernes, é uma alegoria, é um tema muito presente como sujeito nas obras neoclássicas e nas obras de Renascimento e em algumas obras do classicismo barroco, como o Barroco francês. E também estamos a ver agora o Rapto de Helena. Portanto, são também as alegorias dos 4 continentes e o retrato de Dom Pedro I. Tudo isto são obras que fogem à arte sacra e que fazem de Teófilo de Jesus um pintor muito, muito conhecido. Em 1847, ele estava a pintar esta obra, que vamos ver, que é no teto da matriz da Divina Pastora, e caiu do andaime, machucou-se muitíssimo e acabou por falecer. Esta obra é muito bonita, é a sua última obra. E o mestre Teófilo, tal como o seu primeiro mestre, José Joaquim da Rocha, também era um homem extremamente caridoso, extremamente generoso. Ele aprendeu com o seu mestre e apesar de ter mudado realmente a página do Barroco brasileiro, introduzindo estes temas não sacros na arte, ele não cobrava quase nada pelos seus trabalhos, muitas vezes não cobrava mesmo nada quando era arte sacra e acabou por morrer também ele na miséria. Mas deixou realmente um legado vastíssimo para a pintura e para a arte barroca nas Américas. Ok, vamos então agora entrar na segunda parte do nosso vídeo. Na primeira parte falámos acerca mais da pintura do Barroco brasileiro. Nesta segunda parte vamos diversificar, vamos falar de escultura, vamos falar de urbanismo, vamos falar mais uma vez de arquitetura. Ok, nós agora vamos falar de um mestre, que nós vamos ter vídeo no canal aqui na próxima semana, porque nós tínhamos uma enquete para os membros do Clube Criarte, com alguns destes nomes que eu estou a falar neste vídeo, e eu perguntei qual destes nomes é que vocês querem aprofundar mais, para além do mestre Ataíde, que já temos vídeo, e do Aleijadinho, que vamos ter no futuro, portanto, outro nome. E os nossos patronos escolheram o próximo mestre que nós vamos falar. E eu fiquei feliz, porque eu gosto bastante. Vamos então agora falar acerca deste senhor. Este é Valentim da Fonseca e Silva, mais conhecido como Mestre Valentim. O Mestre Valentim nasceu em 1745, filho de um fidalgo português que era contratador de diamantes e de uma escrava do seu pai, e veio a tornar-se um dos mais originais artistas do barroco brasileiro. E agora, um à parte.
Há muita controvérsia acerca da paternidade do Mestre Valentim. Não há acerca do pai. É este fidalgote português que fazia contratos de diamantes, mas acerca da mãe, porque há várias fontes que dão nomes diferentes, todos concordam que ela era escrava do pai, mas alguns dizem que ela alforriou, outros não, também não interessa muito. Sabe-se que esta senhora era mãe dele, e durante a sua infância o pai decidiu voltar para Portugal e levou a mãe e o filho. Portanto, ele foi com a mãe e o pai, o Mestre Valentim, para Lisboa. Passou lá a sua infância e a sua juventude, foi lá que ele teve a sua formação académica, ele estudou Belas Artes em Lisboa, portanto, as Belas Artes em Lisboa nesta época viviam o período do Barroco, mas também viviam ainda muitas influências do maneirismo e já viviam o Rococó. Estamos quase na época pombalina, portanto, as coisas estão aqui a acontecer todas ao mesmo tempo. Infelizmente o pai faleceu e quando o pai faleceu, ele e sua mãe foram enfiados num barco e devolvidos ao Brasil. Ou seja, a família do pai não queria saber da criança, não queria saber do jovem, não queria saber da escrava ou da escrava. Mandaram-nos para o Brasil e mandaram-nos para o Brasil com muito pouco apoio, portanto sem dinheiro, sem nada. Quando ele chega ao Brasil, ele vê-se numa situação em que ele tem que se sustentar a si próprio e a sua mãe também. Ok? Portanto, aqui a coisa começa logo bem. Ele é uma pessoa excepcional. Eu fico fascinada quando li a história dele. Quando chega ao Brasil e depois de fazer uma formação em Lisboa, ele destaca-se pelo seu talento. E atenção, que o Mestre Valentim não é pintor. Ele é muito mais que isso. Valentim faz trabalhos como escultor de talha, pintor e escultor de peças de metais. E atenção, que o Mestre Valentim foi o primeiro artista brasileiro a fundir peças em cobre. Isto depois foi proibido, porque os portugueses não queriam que o Brasil fundisse o cobre com medo de eles fazerem armas e de se voltarem contra os colonizadores. Mas enquanto não foi proibido, foi o Mestre Valentim que fez a primeira escultura em bronze no Brasil. Ele era um escultor super dotado. E como fazia peças muito bonitas para as igrejas e para famílias ricas, quando não tinha encomendas, ele também fazia peças mais pequenas. O que ele fez foi, ele foi para o Rio de Janeiro, aí alugou uma casa que era a sua residência e também a sua oficina, e ele ficou famoso com os seus pequenos trabalhos. Ele trabalhava muito, fazia moldes para os orivos iam até lá, diziam eu queria fazer uns castiçais, imaginemos, e ele fazia o molde. Os seus moldes eram de tal forma belos que ele ficou extremamente conhecido. Ele também fazia peças de mobiliário, a copiar o mobiliário, por exemplo, o inglês, que estava muito na moda, as cadeiras inglesas, as cômodas inglesas, ele copiava. Portanto, ele tinha umas mãos excelentes. Em 1772, pouco tempo depois de chegar ao Brasil, 2 anos, ele foi contratado para fazer o entalhamento desta igreja que estamos a ver, que é a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. A sua obra original, os seus anjos caracterizam-se pelos rostos arredondados, bochechas e olheiras marcadas, lábios com contorno definido, pescoço grosso e curto, olhos caídos e cabelos abundantes. Destacam-se ainda os trabalhos nas colunas salomónicas do Barroco joanino. Entre 1773 e 1780, o Mestre Valentim faz um projeto que o torna extremamente conhecido no Rio de Janeiro. O salão de planta retangular e teto abobadado, revestido de talha dourada em fundo branco. O retábulo é constituído de banqueta e altar, em forma de sarcófago com colunas torças. A decoração é repleta de grinaldas, festões florais, cabeças de anjos e rocalhos. E se a sua obra sacra é fantástica, existe uma outra área que leva o Mestre Valentim para outro nível. O Mestre Valentim é o responsável por levar o barroco do espaço sagrado para o espaço civil, do interior para o exterior. O que ele faz é pegar no barroco das igrejas e levá-lo para os jardins. E agora quero fazer um à parte. Muito pouca gente sabe disto, mas o Mestre Valentim foi aquele mestre que planeou e executou o primeiro passeio público das Américas.
Jardim público era um conceito desconhecido no continente americano e ele fez o primeiro. Este é um projeto civil urbanístico revolucionário na altura. O mestre Valentim trabalhou entre 1779 e 1790 no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Todas as suas obras, a mais marcante é esta, é o Passeio Público, o primeiro grande jardim de lazer do Carioca e também o Chafariz das Marrecas. Este foi destruído, infelizmente, em 1896. Os seus projetos civis destacam-se por ideias de bem-estar, de civilidade, de higiene e de progresso. E muito de barroco se pode ver neste jardim, nos portões, nas curvas, nas contracurvas, nas decorações e nas esculturas de metal. Outro belo exemplo do seu trabalho é o Chafariz das Saracuras, na Praça General Osório. Portanto, ele levou o barroco para o espaço civil, para a cidade. Ainda hoje ele é considerado o grande primeiro mestre do urbanismo no Brasil e o maior urbanista do barroco das Américas. E nós vamos ter aqui no canal um vídeo acerca da vida dele próxima semana. Yay! Eu tenho-vos estado a dar assim, de forma resumida, os eyeliners, portanto, o nome e as coisas mais importantes que estes grandes artistas do barroco brasileiro fizeram, mas alguns deles nós vamos mais aprofundar, claro. E agora vamos então terminar o nosso vídeo com o último nome. O último nome que é um nome muito conhecido. Vamos falar deste mestre. Este é António Francisco Lisboa, o famoso mestre aleijadinho, que nasceu por volta de 1730 em Ouro Preto, que na altura dava pelo nome de Vila Rica. Ora, muito se pode dizer acerca do mestre aleijadinho. Eu tenho livros e tenho visto comentários e tenho lido artigos de várias universidades, teses de doutoramento e de mestrado, e ninguém concorda com nada. Há uma impressão geral de quem foi e do que foi o mestre aleijadinho. E depois há uma escola que diz que ele nunca existiu. E há uma escola que diz que ele era assim assim. E outra escola que diz que era assado, assado, assado. Eu não vou entrar em polémicas, eu vou-vos dizer aquilo que é mais consensual. Nós vamos ter um vídeo acerca da vida dele em que eu vou explanar mais. Mas aqui vamos fazer só um apanhado. Portanto, o que é mais consensual é que ele era filho de um arquiteto português, na altura chamavam-se mestre de obras. E o seu pai estava no Brasil, era português, estava no Brasil a fazer algumas obras arquitetónicas. Da sua mãe já não há consenso, diz que era uma negra alforriada, e então nasceu o Aleijadinho. O Aleijadinho também é um apelido que vem depois, porque na verdade o nome dele é António Francisco Lisboa. Portanto, segundo a maioria das fontes, ele estudou na sua infância letras, latim e música com os padres de Vila Rica. Aprendeu logo desde cedo a esculpir e a entalhar. E nós estamos a falar nele nesta segunda parte do vídeo porque ele não se destaca pela pintura, mas como escultor. Ele era um escultor brilhante, magnífico, uau! Apesar da dificuldade que é obter os registros concretos acerca da sua vida, o que também é de consenso geral é que ele, a partir dos 40 anos, começou a desenvolver ou dar sinais de uma doença degenerativa. Não se sabe. Existem muitas teorias, mas não se sabe exatamente que tipo de doença é que ele tinha, mas sabe-se que ele perdeu a faculdade do uso das mãos, por exemplo, das extremidades. Ele não conseguia desenhar e muitas vezes dizia-se que lhe prendiam assim um lápis nas mãos, ele amarrava as mãos e lhe prendiam o lápis para ele conseguir desenhar. E como era uma doença degenerativa, foi ficando cada vez pior até ao ponto de ele também deixou de andar e tudo isso. Ele tinha escravos e tinha alunos, portanto ele tinha toda uma equipa nesta fase mais tardia que o ajudava nas suas obras. Portanto, ele produziu até morrer, praticamente. A sua obra escultórica mistura vários estilos, como o barroco joanino, também o barroco de inspiração espanhola e portuguesa. No entanto, quando olhamos para a obra do mestre Aleijadinho, ele não é exclusivamente barroco. Ok, ele, na linha linear do tempo, é barroco e tem muito traço barroco, mas ele já mistura o seu barroco com o estilo rococó, vai buscar muita coisa ao neoclassicismo também,
e mistura tudo isto com aquela essência única brasileira que é, nós não sabemos bem explicar, mas há ali qualquer coisa de diferente. Qualquer coisa que vem das raízes africanas, das raízes indígenas. Eu houve um vídeo que já falei nisto, que a forma como o aleijadinho prolonga os rostos, separa os olhos, tem a ver com a tradição de representação africana. Portanto, há aqui uma série de misturas que ele mesclou tudo em si e que acabou por resultar de uma forma brilhante, porque ele era muitíssimo talentoso. Também podemos reparar que antes da sua doença as suas obras são mais equilibradas e mais serenas e depois são uma explosão de emoção e às vezes até lembra o gótico, naquela explosão de sentimentalismo. As mais importantes das suas obras em talha são o retábulo da Capela Mor da Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, o retábulo da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e o retábulo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. Depois, há muita gente que desconhece, mas ele também era arquiteto, talvez por influência do seu pai. Ele fazia o desenho de várias igrejas e, infelizmente, muitas delas foram alteradas, umas porque se prolongaram durante muito tempo na construção, outras por outros motivos, elas foram alteradas, mas quando ele enquanto arquiteto é mais barroco do que enquanto escultor. Um desses exemplos é esta igreja, que é o projeto das fachadas da Igreja de São Francisco, em São João del Rei, e também da Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. E finalmente as esculturas, que é aquilo que o tornam o maior escultor barroco da América, não é do Brasil, é da América, e são estes os exemplos que estamos a ver, que vamos ver, aliás, que é o conjunto de esculturas do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, os mais conhecido como os 12 Profetas, que é uma coisa assim incrível. E temos que salientar que o material usado pelo aleijadinho era principalmente a pedra sabão e a madeira. Portanto, é tudo muito brasileiro, é uma linguagem estética única, muito brasileira, muito diferente. Ok, nós vimos muito boa escultura do barroco, nós vimos o Bernini com o mármore, mas isso é cultura europeia, é a tradição da arte europeia. Aqui com o aleijadinho temos o mesmo grau de talento, mas temos materiais e temos uma estética diferente, porque estamos noutra parte do globo. E ele é realmente fantástico. Eu tenho pena de não ser mais conhecido. E é realmente fantástico. E pronto, é com o aleijadinho que nós terminamos então este vídeo, onde falamos de alguns nomes muito importantes da pintura barroca brasileira, pintura barroca das Américas, onde falamos do urbanismo, onde falamos da escultura. E por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto e de partilhar o nosso vídeo. Se quiserem ajudar o nosso vídeo, têm links aqui na descrição para aceder ao Clube Criarte, que é um clube de pessoas que me apoiam, muito obrigada, que me enviam imagens, que me mandam artigos e que eu também envio sempre um miminho no final do mês, que são os nossos scripts, os nossos guiões, é o fan mail, eu envio. E também me podem pagar um café, o link está aqui em baixo. Se não quiserem, tudo bem, podem deixar um comentário simpático. Deixem aí por baixo se conhecem mais nomes do barroco brasileiro. Estes são aqueles que são mais conhecidos internacionalmente. Eu não conheço muito mais, gostava de conhecer mais, portanto, se vocês conhecem, partilhem comigo. E partilhem também qual é a vossa obra barroca brasileira preferida. Na próxima semana temos nova atualização, vamos falar do Mestre Valentim, não percam. Por isso, até lá, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!